Vamos lá, então. Nós vamos fazer nessa aula, a nossa segunda aula, sobre a cruel pedagogia do vírus, a partir de Boaventura dos Santos. Como eu falei nas últimas aulas, essa vai ser, nas aulas de atualidades, essa vai ser a nossa pauta, né? Esse vai ser o nosso tema. Esse livro, que é um livro desse ano, que ele está tratando sobre a relação que há entre o coronavírus e o próprio processo de globalização que o mundo vem passando nas últimas décadas. Então, como nós já havíamos feito no primeiro bimestre um estudo sobre a globalização propriamente dita, fazendo uma leitura a partir do Milton Santos, né, naquela visão dos três mundos dentro da globalização. Então, agora, neste momento, a gente consegue contextualizar, a partir do Boaventura de Souza Santos, contextualizar aquilo que o Milton Santos nos anunciou no nosso primeiro bimestre. Ou seja, os pontos que a globalização nos sinaliza nesse momento de pandemia pode nos ensinar sobre o funcionamento da globalização e, sobretudo, que é o que nós vamos implicar nas próximas aulas, pensar em como será o mundo pós-pandemia, né? Como ficará o funcionamento do mundo do trabalho, como ficará o funcionamento das empresas em si, a relação empresa-estado, a relação Estado e contribuinte. Então, existem muitos aspectos que nós precisamos aprender sobre o funcionamento político, social e econômico, e o momento de pandemia nos faz, como toda crise, né, que foi o que nós vimos na última aula, faz-nos enxergar isso. Então, são 5 capítulos, nós faremos 5 web-aulas dessa. Eu falei na última aula sobre quem é o autor. Na última aula, o tema foi vírus, tudo que é sólido se desfaz no ar. E hoje nós vamos falar sobre a trágica transparência do vírus. Ok? Pessoal, como está o áudio aí? Tá bom. Tá tranquilo? Tá bom. Tá de boa. Porque para mim está tendo um retorno estranho. Mas beleza, se tá bom para vocês é o que importa. Então, antes de começar a leitura de partes do livro, como nós combinamos, eu queria passar para vocês um trecho de uma reportagem, não é reportagem, é um programa da CNN, que é um programa novo que eles fizeram sobre, o título do programa é O Mundo Pós-Pandemia. E aí o Cortella já foi entrevistado, o Pondé também já foi entrevistado, e o Karnal, que eu escolhi um trecho do programa para a gente assistir nesse primeiro momento de aula, que eu acredito que ele vai trazer uma reflexão que nos ajuda a entender o nosso segundo capítulo. Então eu vou passar para vocês esse trecho. 21 questões, ele aprofunda isso. Uma coisa é uma crise de desemprego, como tivemos em 1929, ou no final da primeira década do século XXI. Ou seja, o PIB encolhe, o mercado encolhe e há pessoas que ficam excedentes esperando uma outra reinserção no mercado. O que ele chama é que com o avanço da tecnologia, o mínimo que você vai esperar de qualquer trabalhador, do mais simples ao mais qualificado, é domínio de inglês e de informática. Ora, nós temos um país onde o analfabetismo funcional é enorme. O analfabetismo... velocidade, por favor. Mas o funcional... Firmado por um especialista em mais de 50%. O professor tá muito rápido o negócio. Tá bem rápido. Eu já arrumei, já. Onde o algoritmo, por exemplo, vai responder por tudo que for automático. Que papel terá, por exemplo, aquela pessoa que fez uma função que qualquer programa de computador substitui com maior eficácia? Então, isso, a primeira questão que vai colocar em choque como estratégia de sobrevivência é que, se nós continuarmos achando que é possível excluir uma parcela tão grande da população, nós vamos colocar em risco a existência e a estabilidade do próprio capitalismo brasileiro. Ou seja, o que eu estou falando não é exatamente um discurso crítico do capitalismo, mas é que, se alguém acha que o capitalismo deve sobreviver, deve investir na formação dessas pessoas. Senão nós vamos cumprir aquela profecia que o Josué de Castro dizia há quase 60 anos, que o futuro do Brasil será um país de gente que não dorme, metade que não dorme porque não come, outra metade que não dorme porque tem medo de quem não come. Eu acho que essa é uma profecia ruim, né? O que fazer com as pessoas que não têm
terão perspectiva de emprego. Aliás, imediatamente, pós-epidemia. O que fazer com a massa crescente de desempregados num país que não estava bem no campo do emprego pleno? E vai piorar. O que fazer com isso? Se você achar que é possível se isolar em um condomínio fechado e que isso vai preservá-lo do ódio social, está enganado. Historicamente, um dia Versalhes é invadida pelos pobres de Paris. Um dia como outubro de 1789, em história, o povo invade Versailles. Quer dizer, se Luís XVI fosse mais estratégico, ou se tivesse estudado história, ele teria tomado medidas para impedir chegar a esse ponto. Bom, pré-pandemia, a gente tinha 11 milhões já de desempregados, né? Vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente consegue ter uma ideia do que pode acontecer, infelizmente, com o Brasil. É um desafio que está se impondo para o mundo. Mas aí, professor, eu queria pegar um ponto que tem me chamado muita atenção. Eu vejo as pessoas um pouco divididas entre a negação do que representa essa pandemia e o medo. Queria entender se esse é um processo que se repete diante de tragédias que são inevitáveis, que é praticamente o que a gente está vivendo aqui, né? Olhando para fora o que já aconteceu. Esse processo se repete? E aí, historicamente também, vamos olhar para trás para ver se a gente consegue projetar um pouquinho. Quando é que essa chave vira? O que é que faz a sociedade encarar de frente o problema que está aí logo adiante? É uma pergunta complexa, porque nós fazemos essa pergunta, por exemplo, sobre aquelas pessoas que poderiam ter fugido de áreas controladas pelo nazismo, que eram grupos de alvo do discurso de ódio do nazismo, e não fugiram. Por que esperaram até que fosse assinada a solução final, e quando não era mais possível sair da Alemanha e a morte passou a ser uma realidade, além do preconceito e da violência já anteriores? Nós temos aquela famosa experiência que nunca deve ter sido feita, que é do sapo. Coloca o sapo na água quente, ele pula. Mas vai aumentando 1 grau por hora e o sapo ficará na água até morrer, porque ele não nota. As mudanças lentas, como a questão climática, são difíceis de serem percebidas pelas pessoas. Agora, a negação diante de uma mudança brusca, nós estamos falando de um mundo que há 1 mês era outro. Há 1 mês era um outro mundo. Então, a mudança brusca tem como reação natural a negação. É a negação de alguém que convive, por exemplo, com alguém que tem um vício. Se você tem uma companheira, um companheiro, um filho que tem algum vício, sua primeira reação, não, ele hoje fez isso, mas não é assim sempre. Porque você quer evitar olhar a realidade. Isso é instintivo e é humano. Agora, junto com isso, um processo mais estrutural e muito complicado, que é o irracionalismo e o anticientificismo que está crescendo. É uma reação, talvez, à incapacidade da ciência de se comunicar ou ser transmitida para o grande público, que leva à emersão de soluções mágicas, de crença em soluções messiânicas rápidas, e imaginar que a primeira notícia, por exemplo, sobre um remédio vai salvar a humanidade. E quando, na verdade, o uso de um medicamento para qualquer doença tem que ser testado por muito tempo. Uma vacina efetiva contra coronavírus talvez ocorra o ano que vem, com alguma sorte, com muito investimento. Nós estamos pesquisando há 40 anos, com grande quantidade de recursos, vacina para HIV. Não existe ainda. Nós nunca encontramos. Então, pessoal, que curasse a gripe. A varíola é o único de todos os males humanos que nós conseguimos eliminar da população. Uma doença entre centenas de milhares. E a diarreia continua matando ali. Quem interessar em ver o vídeo completo, tem no YouTube, chama O Mundo Pós-Pandemia, com Leandro Carnal. Vamos lá. Então, o que o Carnal colocou aqui sobre essa condição que o mundo estava quando começa a pandemia, né, que não é uma condição favorável, digamos assim, porque, de alguma forma, a gente é levado a pensar que todos os problemas da falta de alimentação por parte da sociedade, por exemplo, é uma condição da pandemia. E, como ele colocou, não é. O número de desemprego tem alcançado recordes nas últimas décadas e a desigualdade social cada vez mais notória, né? Então, é por isso que eu coloquei esse trecho, para vocês conseguirem entender o que o Boaventura vai trazer aqui para a gente. Que ele vai falar do inimigo invisível. A pandemia é uma alegoria. Ele vai fazer aqui uma brincadeira, digamos assim, uma analogia, para ilustrar esse inimigo invisível que é o vírus. Então, o sentido literal da pandemia do coronavírus
é o medo caótico, generalizado e a morte sem fronteiras causados por um inimigo invisível. Então, vamos falar daquilo que é invisível, né? Ou seja, aquilo que os olhos não vê, né? Os olhos, o olho nu, como a gente costuma dizer, não vê. Mas o que ele exprime está muito além disso. Eis alguns dos sentidos que nela se exprimem. O invisível, todo-poderoso, tanto pode ser o infinitamente grande, no caso aí a ideia de Deus, né? O Deus das religiões do livro, como o infinitamente pequeno, que é agora o que a gente vê, a gente reconhece sobre um vírus. Talvez aquilo que o Karnal estava dizendo sobre a negação, né? Ele foi interpelado, foi questionado sobre a questão da negação, que muitas pessoas estão negando no momento da pandemia, esteja por aí, né? Porque nós temos muita dificuldade de sair do âmbito empírico. Então, se eu não vejo, então não existe. Né? Então, se eu não vejo Deus, ele não existe. Então, se eu não vejo um vírus, ele não existe. E aí entra, inclusive, o que ele colocou no final da fala, que é desconfiar da ciência. Será que isso não é uma invenção da ciência ou isso é uma invenção da mídia com interesses políticos? Esse invisível que tem causado isso. Então, em tempos recentes, emergiu um outro ser invisível, todo-poderoso, nem grande nem pequeno, porque disforme os mercados. Então, ele vai falar sobre o mercado, que o mercado é uma relação do mundo capitalista, e ele é invisível. Né? Inclusive, o Adam Smith, o pai da teoria da mão invisível, né? Ele chama o mercado aí da mão invisível, que é aquela que conduz a sociedade, que são as relações econômicas, as trocas comerciais, a cotação de moeda, a venda de títulos que esse mercado tem, né? Essa relação de venda de números, inclusive, né? Da Bolsa de Valores, o dólar está valendo tanto, tá agora passa de R$5, já esteve menos, porque sobe, porque desce. Tudo isso também são questões que ele coloca aí que é também um todo-poderoso, que nem é grande nem pequeno, mas é disforme, os mercados. Tal como o vírus é insidioso e imprevisível nas suas mutações e, tal como Deus, Santíssima Trindade, encarnações, é uno e múltiplo. Então, ele está falando que o mercado ele é uno, né? O mercado capitalista é uno, mas, ao mesmo tempo, ele é múltiplo. Por quê? Exprime-se no plural, mas é singular. Ao contrário de Deus, os mercados é onipresente neste mundo e não no mundo do além. E, ao contrário do vírus, é uma bendição para os poderosos e uma maldição para todos os outros. Então, o Boaventura está colocando que essa relação de invisibilidade, de condições acerca de um fluxo que o mercado tem, ele tem um aspecto que traz coisas boas, sim, para os poderosos, né? Ele constrói sobre os grandes acúmulos de riqueza uma proteção. Ele chama de bendição e, ao mesmo tempo, uma maldição. A esmagadora maioria dos humanos e a totalidade da vida não humana. Por que ele coloca a totalidade da vida não humana? Porque esse mercado, essa relação desse uno múltiplo, também tem implicado possíveis destruições da natureza, destruições da nossa fonte de matéria-prima para a nossa produção. Então, é um risco de maldição à vida humana e também à vida não humana. Apesar de onipresente, todos estes seres invisíveis têm espaços específicos de acolhimento. O vírus, o corpo acolhe. Deus, os templos acolhe. Os mercados, nas bolsas de valores. Então, fora desses espaços, o ser humano
é um ente sem abrigo transcendental, sujeitos a tantos seres imprevisíveis e todo-poderosos, o ser humano e toda a vida não humana de que se depende não podem deixar de ser iminentemente frágeis. Se todos estes seres invisíveis continuarem ativos, olha o que ele está nos chamando a atenção aqui. Se esses seres continuarem ativos, a vida humana será em breve, se já não é, uma espécie em extinção. Né? Nós temos falado muito sobre isso, que os anúncios de pesquisa científica sobre a extração de matéria-prima e as formas que nós nos organizamos em torno do trabalho produtivo, né, industrial produtivo, se nós não repensarmos a nossa forma de fazer, nós não teremos um próximo século, né? Nós seremos o último século. Se nós não mudarmos, não é só a nossa forma de consumo, é a nossa forma de produção, como nós tratamos na última aula. Então, está sujeita a uma ordem escatológica. Escatológica, pessoal, escatos é fim, né? Então, é pensar no fim, é o estudo do fim, uma ordem do fim, e aproxima-se desse fim. A intensa teologia que é tecida à volta dessa escatologia, ou seja, do fim, contempla vários níveis de invisibilidade e de imprevisibilidade. O Deus, o vírus e os mercados são as formulações do último reino, o mais invisível e imprevisível, o reino da glória celestial ou da perdição infernal. Só ascendem a ele os que se salvam, os mais fortes, os mais santos, os mais jovens, os mais ricos. Abaixo desse reino está o reino das causas, é o reino das mediações entre o humano e o não humano. Neste reino, a invisibilidade é menos rarefeita, mas é produzida por luzes intensas que projetam sombras densas sobre ele. Este reino é composto por 3 unicórnios. Vamos às figuras do unicórnio que ele traz aqui, que é como eu coloquei agora, em uma analogia, né, de falar dos unicórnios, porque ele vai falar desses 3 unicórnios para a gente entender o que seria esse contexto do coronavírus. Sobre os unicórnios, escreveu Leonardo da Vinci. O unicórnio, através de sua intemperança e incapacidade de se dominar, e devido ao deleite que as donzelas lhe proporcionam, esquece a sua velocidade e selvageria. Ele põe de parte a desconfiar, aproximar-se da donzela sensata e adormece no seu regaço, que seria seu abraço. Assim, os caçadores conseguem caçá-lo. Ou seja, o unicórnio é um todo-poderoso, feroz e selvagem, que, no entanto, tem um ponto fraco. Sucumbe às astúcias de quem o soube identificar. Desde o século XVII, os 3 unicórnios são, vamos lá, o que ele ilustra aqui como os 3 unicórnios: o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Então, o que é o capitalismo? Como um unicórnio aqui que ele coloca. O capitalismo, sistema econômico, produtivo e cultural, né? Não é só econômico, não é só produtivo, né? Ele também é cultural, ao qual nós estamos. O colonialismo, que é a noção de uma nação que coloniza a outra, e ela tem não um aspecto apenas de colônia, né? Como nós já desconstruímos essa noção, ela tem um aspecto de exploração, né? O colonialismo. E o patriarcado, como essa ideia piramidal de poder e hierarquia. São os modos de dominação principais, segundo Boaventura. Para
dominarem eficazmente têm de ser destemperados, ferozes e incapazes de se dominar, como fala o Da Vinci sobre a ideia do unicórnio. Então, eles são capazes de dominar. Aí, por isso que ele está usando a figura do unicórnio para explicar o funcionamento do colonialismo, do patriarcado e do capitalismo. Apesar de serem onipresentes na vida dos seres humanos e das sociedades, são invisíveis na sua essência e na articulação entre eles. A invisibilidade decorre de um sentido comum, incalculado nos seres humanos pela educação e pela doutrinação permanentes. Então, por que nós não conseguimos perceber as construções do funcionamento desses 3 unicórnios, desses 3 poderes? Porque nós não conseguimos perceber como que é o poder do colonialismo, como é o poder do patriarcado e como que é o poder do capitalismo. Ele está dizendo que nós não conseguimos perceber, não conseguimos calcular isso pela educação, né? Que nós não somos educados para tal crítica, e também pela ideia de que nós estamos permanentemente inseridos dentro de uma doutrinação que nos faz ver apenas um lado, né? Por isso que chama doutrinação, porque a doutrina é uma verdade única, né? Então a gente só vê a verdade que nos é posta, porque todo o aparato da construção social é para isso, é para nos permanecer cientes de uma ideia só. Ou seja, o que é ciente de uma ideia só, ele é inconsciente dos demais. E por isso ele chama de doutrinação permanente. Esse sentido comum é evidente e de contraditórios ao mesmo tempo. Todos os seres humanos são iguais, afirma o capitalismo. Mas, como há diferenças naturais entre eles, a igualdade entre os inferiores não pode coincidir com a igualdade entre os superiores, afirma o colonialismo e o patriarcado. Este sentido comum é antigo e foi debatido por Aristóteles, mas só a partir do século XVII encontrou na vida das pessoas comuns, primeiramente na Europa e depois no restante do mundo, justamente por causa do colonialismo, né? Por causa que nós somos nós entendemos que a Europa colonizou o mundo, e aí um monte de aspas, ao contrário, o mundo ocidental que eu estou falando, obviamente. Ao contrário do que pensa Da Vinci, a ferocidade desses 3 unicórnios não assenta apenas na força bruta. Assenta também na astúcia que lhes permite desaparecer quando continuam vivos ou parecer fracos quando permanecem fortes. Olha que interessante isso aqui. Ele está dizendo que esses unicórnios, esses 3 poderes, esses 3 seres invisíveis que atuam sobre o mundo contemporâneo, eles desaparecem, mas continuam vivos, né? E aqui ele está falando devido à análise que se faz sobre o capitalismo, por exemplo, que vários momentos ele passa por crises, mas ele se reergue cada vez mais forte, né? Cada crise o capitalismo se reergue cada vez mais forte. Inclusive, eu tenho lido vários autores falando o que vai ser o capitalismo após a pandemia da Covid-19 e provavelmente ele vai estar muito mais forte, né? A ideia da qualificação do trabalho está mais livre ao trabalhador, entre aspas, o livre aqui, tá? A ideia de não ter vínculos com a empresa é algo que tem crescido no mundo como um todo, e agora com a Covid-19, né, a ideia dos entregadores de delivery, a ideia de trabalhos em casa, e aí a pessoa poder prestar serviço para várias empresas, é algo que interessa muito ao capitalismo. Provavelmente nós vamos ter, pós-pandemia, uma maior adaptação
do capitalismo a essa realidade. Inclusive, ontem, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, disse que pode ser que nós vamos ter que conviver com o vírus da Covid-19, assim como há mais de 50 anos nós convivemos com o vírus do HIV. Ou seja, e aí também uma fala do Sandro Mabel, o gerente da FIEG de ontem, é isso, olha, nós precisamos aprender a conviver com esse vírus, a criar políticas públicas, porque nós não temos certeza que vamos ter uma vacina. Como o Karnal colocou no vídeo lá, olha, há mais de 40 anos nós temos um investimento de bilhões e bilhões para procurar a cura da AIDS, e até hoje não conseguimos. Para procurar uma vacina anti-HIV, não conseguimos. Temos retrovirais que tratam pessoas que são portadoras do vírus, mas nós não conseguimos eliminar nem a doença, nem o vírus. Então, provavelmente, esse vírus ele não desaparecerá, né? Estou falando segundo a reportagem da OMS de ontem. Talvez nós vamos ter essa vacina tão rápida e tão eficaz assim. E aí a gente vai ter que mudar as nossas formas de relações pessoais, nós vamos ter que mudar a nossa forma de diversão, de trabalho, né? Vamos ter que fazer de tudo para conviver, entre aspas, com o vírus. Como a gente convive, entre aspas, com dengue, por exemplo. Então, é isso. Então, aí, voltando à ideia dos unicórnios, eles parecem fracos quando permanecem fortes, né? Se nós pegarmos, como eu falei, as crises do capitalismo, o colonialismo, né? Quando o Brasil agora, nos últimos anos, que a gente achou que estava caminhando para o fortalecimento do Estado Nacional, é eleito um presidente nacionalista, mas estabelece relações comerciais próprias de colônia, né? Como se fôssemos uma colônia dos Estados Unidos, por exemplo. E aí temos visto os próprios apoiadores do presidente da República que usam bandeiras dos Estados Unidos nas manifestações. Primeiro que a gente nunca foi colônia dos Estados Unidos, nem da Inglaterra. Mas, por uma submissão capitalista às grandes potências econômicas, a gente tem reconhecido que tem, por mais que alguns julgavam que o século XXI, o Brasil não teria características coloniais, enganamos, né, quando fizemos essa leitura, porque a gente tem feito relações comerciais próprias de colônia. A primeira astúcia revela-se em múltiplas artimanhas. Assim, o capitalismo aparentou ter desaparecido numa parte do mundo com a vitória da Revolução Russa. Afinal, apenas hibernou no interior da União Soviética e continuou a controlá-la a parte de fora. Capitalismo financeiro contra insurgência. Hoje em dia, o capitalismo consegue a sua maior vitalidade no seio do seu maior inimigo de sempre, o comunismo, num país que, em breve, será a primeira economia do mundo, a China. Né? Que é o contraditório aqui. A China comunista e estrutura sem igual de um consumismo capitalista. Por sua vez, o colonialismo dissimulou o seu desaparecimento com as independências das colônias europeias, que é o que eu acabei de sinalizar aqui na minha fala. Mas, de fato, continuou metamorfoseando de neocolonialismo, imperialismo, dependência, racismo e etc. Finalmente, o patriarcado induz a ideia de estar moribundo ou enfraquecido em virtude das vitórias significativas dos movimentos feministas nas últimas décadas. Mas, de fato, a violência doméstica, a discriminação sexista e o feminicídio não cessam de aumentar. Então, é a ideia aí de que há muitos anos temos visto uma educação que ensina que homens e mulheres têm os mesmos direitos, que
homem não é superior à mulher. Temos a Lei Maria da Penha, desde 2005, e após a Lei Maria da Penha tem aumentado, né, os índices de feminicídio, até mesmo porque muitas das violências domésticas que, claro, por exceção, acontecem também de mulheres violentarem homens, óbvio, mas o predominante é o homem violentar a mulher, antes não eram tão contabilizadas porque não havia uma política pública sobre isso. Então, o que ele está falando aqui, existe um contraditório, né, entre esses unicórnios e o poder que eles exercem nesse funcionamento do mundo capitalista. A segunda astúcia consiste em que capitalismo, colonialismo e patriarcado surgiram como entidades separadas que nada têm que ver umas com as outras. A verdade é que nenhuma desses unicórnios em separado tem poder para dominar. Os três, em conjunto, são todos poderosos. As três menininhas superpoderosas aqui, ó. Então, ou seja, enquanto houver capitalismo, haverá colonialismo e o patriarcado. Então, ele faz uma relação aqui como uma relação entre essas figuras, o colonialismo, o patriarcado e o capitalismo. Deixa eu olhar aqui. A nossa aula termina 11h10. Né? 11h30, eu acho. 11h10. Acabei de conferir na família. Pessoal, alguma questão a colocar aqui? Não? Posso seguir? Não, tá certo. O terceiro reino é o reino das consequências. É o reino em que os três poderes todo-poderosos mostram a sua verdadeira face. É esta a camada que a grande maioria da população consegue ver, embora com alguma dificuldade. Este reino tem hoje duas paisagens principais onde é mais visível a cruel a escandalosa concentração de riqueza extrema, desigualdade social e a destruição da vida do planeta, iminente catástrofe ecológica. É ante essas duas paisagens brutais que os três seres, todos poderosos, e suas mediações mostram aquilo a que nos conduzem, e se continuarmos a considerá-los todo-poderosos, isso vai permanecer, né? Então, se nós continuarmos essa cruel, aí é que eu lembro do Milton Santos novamente, a globalização como crueldade, essa ideia das catástrofes, a acumulação das riquezas, né? Então, riquezas extremas, o acúmulo de riquezas, concentração de riquezas e a degradação ambiental. E ele pergunta, mas serão eles todos poderosos? Ou não será a sua onipotência apenas o espelho da induzida incapacidade dos seres humanos de os combater? Eis a questão. Será que de fato o poder deles está neles, ou é porque assim os constituímos, né? Nós não os combatemos e aceitamos esse poder. A pandemia confere à realidade uma liberdade caótica, e qualquer tentativa de a aprisionar analiticamente está condenada aos fracassos, dado que a realidade vai sempre adiante do que pensamos ou sentimos sobre ela. Teorizar ou escrever sobre ela é pôr as nossas categorias e nossa linguagem à beira do abismo. Como diria André Gide, conceber a sociedade contemporânea e a sua cultura dominante em modo de mis in abim. Os intelectuais são os que mais deveriam temer essa situação. Tal como aconteceu com os políticos, os intelectuais também deixaram, em geral, de mediar entre as ideologias e as necessidades e as aspirações dos cidadãos comuns.
Medeiam entre si, entre as suas pequenas grandes divergências ideológicas. Escrevem sobre o mundo, mas não com o mundo. São poucos os intelectuais públicos, e também estes não escapam ao abismo desses dias. A geração que nasceu ou cresceu depois da Segunda Guerra Mundial habituou-se a ter um pensamento excepcional em tempos normais. Ele está criticando aqui a ideia de que os intelectuais, as pessoas que estudam as ideias, né, que ele coloca as ideologias, elas ficam muito voltadas por uma relação de divergências ideológicas entre elas e pouco ou nada contribuem com o mundo. Ele está dizendo, olha, é preciso que os intelectuais, os pensadores, aqueles que estão nas universidades estudando, pesquisando, de fato, não só pensem o mundo, mas pensem com o mundo. Perante a crise pandêmica, tem dificuldade em pensar a excepção em tempos excepcionais. O problema é que a prática caótica e esquiva dos dias foge à teorização e exige ser entendida em modo de subteorização. Ou seja, é preciso pensar abaixo das teorias a prática, né? O problema prático nem sempre ele é compreendido na teoria, ou seja, como se a claridade da pandemia criasse tantas transparências, que é por isso o título da ideia que ele faz um duplo sentido para a transparência do vírus, mas também para que o vírus coloca em transparência sobre o funcionamento da globalização. Então, ele está dizendo que essa claridade da pandemia cria para a gente uma transparência que nos impedisse de ler e muito menos reescrever o que fôssemos registrando no ecrã ou no papel. 2 exemplos. Logo no irromper da crise pandêmica, George Agamben insurgiu-se contra o perigo da emergência de um estado de exceção. O Estado, ao tomar medidas de vigilância, de restrição da mobilidade sobre o pretexto de combater a pandemia, adquiria poderes excessivos que poderiam em causa a sua própria democracia. Pessoal, nós temos visto muito a construção de decretos, né? E se a gente lembrar um pouco os dias atrás, se a gente escutasse falando que o presidente, ou que um governador, ou que um prefeito criou um decreto, a gente se assustaria demasiadamente, porque a gente teria uma retomada daquilo que a gente via como o decreto que é do rei, né? Não sei se vocês já tinham escutado falar de algum decreto do executivo antes. Acontecem, mas são raros. Mas o decreto é algo que a gente tem lá da construção medieval de um poder autoritário de reis. Então, por que o mundo inteiro permitiu decretos em nome, né, do que nós chamamos aí de estado de exceção, que é o momento em que o Estado ele precisa atuar com, isso é a da própria teoria do Estado liberal, ele precisa atuar com soberania mediante a necessidade de uma vigilância. Por quê? Quando ele proíbe, como tem alguns estados no Brasil, que está proibido sair de casa, outros têm, os homens saem um dia e mulheres outro dia, você tem que comprovar para onde você está indo. Um amigo meu que está na Itália mesmo, até hoje lá, para você ir ao mercado na cidade que ele está, você tem que entrar no site da prefeitura e tirar um alvará, colocando os seus documentos e o horário que você está saindo de casa e o horário de previsão. Então, aquele documento que você vai poder andar na rua, ele só está em vigência naquele período. É o prazo de você ir ao mercado ou ainda fazer atividade física em alguma parte aberta, próxima de casa, que é um controle do Estado, mas é em nome do bem comum, em nome da ideia do coletivo, né? Então, você permite que a sua liberdade de ir e vir seja tirada,
por um decreto em nome da coletividade. Esta advertência faz sentido e foi premonitória em relação a alguns países, nomeadamente a Hungria, mas foi escrita num momento em que os cidadãos, tomados de pânico, constavam que os serviços nacionais de saúde não estavam preparados para combater a pandemia e exigiam que o Estado tomasse medidas eficazes para evitar a propagação do vírus. A reação não se fez esperar. A Angbem teve de voltar atrás. Ou seja, a excepcionalidade dessa exceção não lhe permitiu pensar que há exceção e há exceções e que, em face disso, teremos de distinguir no futuro não apenas entre Estado democrático e Estado de exceção, mas também entre Estado de exceção. A ideia exceção democrático e também Estado de exceção antidemocrático. O segundo exemplo diz respeito a Slover, se não sei pronunciar, que na mesma altura afirmou que a pandemia demonstrava que o comunismo global era a única solução futura. A proposta vinha no segmento das duas teorias em tempos normais, mas era inteiramente descabida em tempos de exceção excepcional. Também ele teve de reconsiderar. Por muitas razões, tenho defendido que o tempo dos intelectuais de vanguarda acabou. Os intelectuais devem aceitar-se como intelectuais de retaguarda, devem estar atentos às necessidades e às aspirações dos cidadãos comuns e saber, a partir delas, para teorizar. Então, aí, aquilo que nós estamos falando do trabalho dos intelectuais ser efetivo ou não. A ideia do Estado aqui, a preocupação que esses autores colocaram é essa construção de uma percepção sobre... E depois que a pandemia passar, nós vamos aceitar um Estado autoritário assim, um poder do Estado que é transmitido pela guarda do Estado, que são a força policial, a comunidade vai continuar validando esse poder, né? E o Estado vai querer continuar tendo esse poder. De outro modo, os cidadãos estarão indefesos perante os únicos que sabem falar a sua linguagem e entender as suas inquietações. Em muitos países, esses são os pastores evangélicos conservadores ou os imãs do islamismo radical, apologistas da dominação capitalista, colonialistas e patriarcal. Ou seja, ele está falando que essa ideia da autoridade vem geralmente de figuras líderes que é validado, né, aquilo que as pessoas estão reproduzindo. A gente tem nessa contemporaneidade a expectativa de termos intelectuais como gurus, né, que nos dê saída para o funcionamento do mundo, para o funcionamento da política, que nos dê saída para a pandemia, por exemplo, né? Inclusive, o trecho do programa que eu passei da CNN é exatamente isso. É procurar escutar intelectuais, filósofos, historiadores, sociólogos e querer respostas, querer saídas sobre o que será o mundo pós-pandemia, o que será a sociedade, como que a gente pode criticar o funcionamento do Estado, como que a gente pode melhorar o funcionamento do Estado, o que dá para ter esperança por meio dos intelectuais. Pessoal, tudo bem? Fizeram o exercício dessa semana? Fizeram as atividades? Posso fechar a atividade? Fiz lá. Fez lá? Estava fácil? Eu fiz. Estava De chuchuzinho, filosofia, né? ou de atualidades? Atualidades. De atualidades eu não lembro se eu fiz. Então, dá uma olhadinha ali lá.
Quem Final ainda agora não viu, não fez, faz essa semana, que hoje eu vou colocar outra atividade. Ixi, Maria. Professor, a atividade era sobre o que mesmo? É sobre esse livro que nós estamos tratando. o senhor está fazendo um capítulo por aula? Um capítulo por aula, Ah, certo. certo? Eu Absurdo, coloquei, coloca umas bem mas eu boas, coloquei o hein? livro completo na biblioteca, lá da plataforma. Eu perguntei por causa disso mesmo, que aí eu acompanho o capítulo conforme o senhor vai dando aula, aí eu leio o capítulo que o senhor deu aula. Tá lá na biblioteca, pode acompanhar. É o que eu coloquei no início do slide, eu coloquei isso. Aqui, ó. Vamos trabalhar os 5 capítulos do livro, já disponíveis na biblioteca da plataforma, condicional FIEG, sendo um capítulo por aula. E é isso. Pessoal, alguma dúvida? Entender essa crítica que ele faz da transparência do vírus? O vírus que é transparente e coloca em transparência questões da globalização. Posso encerrar a aula? Sextou? Vocês têm mais aula? Ixi, Maria, tem muita coisa pra falar. Sextou. Não dá pra sair, né? Mas vai. Não, mas você pode viajar pela Educacional FIEG. Você fica lá. Pelo Google Earth. O negócio é viajar na mente. Caralho, Então, vai ler mano, o baixa conteúdo Minecraft e vai de filosofia, cavalo. vai pesquisar É só vídeo, baixar a aula do Ita e vamos escutar o podcast. Baixa Minecraft. vai estudar, vai escutar podcast. Ó, a mamãe tá brava. Gente, sextou então. Bom estudo para vocês. Hoje eu já tô com tempo. Eu acho que eu vou passar hoje e amanhã criando lista de exercícios para vocês. Não, professor, pelo amor de Deus, sério mesmo, velho. Faz isso não, mano. Porque vocês Tem coisa estão demais. aí em casa, sem fazer nada, não pode sair. Professor, eu tô sendo estrupado pelo Senai já basta já. Ah, não, tem Já basta coisa assim demais. que o Senai já. Não tem tempo nem pra comer. É Sério. assim que o Senai, mano, enchendo Tô 10 sem metros de comer bolo já em mim, velho. 3 dias só fazendo Passa tarefa, muito, velho. nós não vai fazer, tipo, bem, sabe? Vai fazer praticamente por fazer. Porque não vai dar tempo de concentrar.